Você disse que as Paralimpíadas não é um lugar de inclusão, e sim de exclusão. Eu queria entender por que você falou isso. Porque a gente lida muito com... Você fala que o esporte olímpico é inclusão social? Acho que de alguma forma é. Eu acho que traz um monte de... O esporte proporciona para a sociedade é a inclusão social. Olímpico, no caso. Mas você está excluindo, entre aspas, os melhores, os mais potentes, os mais capazes, os mais fortes para competir e representar uma nação. Então, isso não é inclusão social, isso é alto rendimento. Perfeito. Então, você está pegando pessoas extremamente potentes para representar a nossa nação. Inclusão social que você faz na base, quando você dá essa oportunidade, né, de se reincluir, de se reinserir na sociedade. Então, ali, quando a gente vai falar de Paralimpíada, a gente adora poetizar, né? São os nossos heróis, são os nossos... E dentro do mundo paralímpico da pessoa com deficiência, chega uma hora que isso aí também é um saco. A gente vai falar sobre o que a gente pode aprender com essa potência que o Brasil é na Paralimpíadas. A gente sempre no top 10 de ranking de medalha. O objetivo esse ano é superar as 72 medalhas e o 7º lugar, que foi Tóquio 2021. Por enquanto, a gente está em 4º lugar, com 12 ouros, 8 pratas e 18 bronzes. Tem que aprender, né, com essa gente que transforma as limitações em pura potência, em ouro, em prata, em bronze. Você está gostando dos resultados? O Brasil está arrebentando mesmo? Alguma surpresa? Alguma decepção? Na verdade, assim, o mundo paralímpico ele sempre é uma surpresa positiva, então sempre ganhou muitas medalhas, sempre esteve bem posicionado. Se a gente falar e comparar o que é o esporte olímpico e paralímpico, a gente fala de potências mundiais. E você imaginar que um país de terceiro mundo, né, se posiciona entre os 10, é algo grandioso. Então, alguma coisa a gente tem muito boa que a gente tem que passar para a nossa sociedade. Claro. Né? Pergunta de ignorante mesmo. Você acha que é muito... não vou nem perguntar se é muito bem, vou perguntar assim, é médio ou é muito ruim o incentivo ao esporte paralímpico? Cara, há o incentivo, né? Então, assim, quando a gente pergunta sobre mundo paralímpico, por que o esporte paralímpico é essa potência? A gente tem uma resposta poética e uma resposta da verdade nua e crua. A resposta poética qual é? Que somos brasileiros, vivemos sob pressão, na hora que a gente precisa apertar e fazer o caldo, a gente faz. Achei que essa era a nua e crua. Não, a nua e crua é que a gente é uma sociedade falha, né? Então, dentro dessa sociedade falha, qual a única oportunidade de inserção ou reinserção na sociedade da pessoa com deficiência? Esporte, né? O esporte. Então, ou seja, não temos outras oportunidades, né? Você tem acessibilidade? Você não tem. Você tem acesso às oportunidades? Você não tem. Então, se você não tem acesso à oportunidade de conhecimento, de trabalho, né? Primeiro de conhecimento, mas como é que você vai chegar a se capacitar, a se tornar um grande profissional em outras áreas? Você causou um certo ribuliço nas redes, na mídia, não foi? Polêmico, rapaz. Ribuliço. Ribuliço. Que você disse que as Paralimpíadas não é um lugar de inclusão, e sim de exclusão. Eu queria entender por que você falou isso. Porque a gente lida muito com... Você fala que o esporte olímpico é inclusão social? Acho que de alguma forma é. Eu acho que traz um monte de... O esporte proporciona para a sociedade é a inclusão social. Olímpico, no caso. Mas você está excluindo, entre aspas, os melhores, os mais potentes, os mais capazes, os mais fortes para competir e representar uma nação. Então, isso não é inclusão social, isso é alto rendimento. Perfeito. Então, você está pegando pessoas extremamente potentes para representar a nossa nação. Inclusão social que você faz na base, quando você dá essa oportunidade, né, de se reincluir, de se reinserir na sociedade. Então, ali, quando a gente vai falar de Paralimpíada, a gente adora poetizar, né? São os nossos heróis, são os nossos... E dentro do mundo paralímpico da pessoa com deficiência, chega uma hora que isso aí também é um saco. Claro. Né? Porque, assim, é muito romantizado, mas pouco real, né? Então, assim, são pessoas extremamente capazes que conseguem extrair
o máximo da funcionalidade de um corpo, independente da condição. Você viu o Gabrielzinho, que é um moleque que não tem os dois braços, tem a perna... Cara, é impressionante o que esse cara faz. Esse moleque golfeando com o corpo ali. Então, assim, isso não é inclusão social, isso é alto rendimento, ali é porrada. Cada um quer comer a cabeça do outro. É bonitinho ali na frente, uma hora que está competindo, sai da frente. Então, assim, a gente tem que olhar de outra forma. Quando a gente olha muito com esse olhar de piedade... paternalismo. Fica essa coisa de piedade, né? De olhar assim, olha, eles estão incluindo... Tá nada, a gente quer sair na porrada, velho. A gente quer... As pessoas sentem piedade achando que é uma coisa boa, né? Quase isso, né? Depende do esporte. Inclusive, Acham que a piedade é como se fosse um abraço, né? Como Exato, se tivesse, cara. como se fosse bom, né? Não, a piedade é uma coisa boa. Exato. Não, e não conseguem enxergar o O óbvio, amplo, né? o óbvio. Entrevista do Gabrielzinho, depois de ele ganhar mais uma medalha de ouro, assim, parecia o Romário. Tipo, ele falou uma coisa assim, Amacei. irmão, não tô nadando. Eu tô flutuando, eu tô levitando, eu tô voando na água. É, porque quase não, totalmente você tira todo o trabalho que a Exato, pessoa botou naquilo ali, sério, de anos, Eu acho bonito, quase como você é um super-herói. Super-herói não, treinei pra cacete. Então, o super-herói vai acompanhar o dia a dia para ver o que a gente toma de porrada. Então, Não assim, tem outros exemplos, né? e acho que a gente tem que trazer um olhar mais real, assim. Enquanto a gente ficar só ludibriando ali e com esse olhar da piedade, isso é bacana, bonito. Mas isso te coloca numa posição que não tira você dali. É um peso. Né? E a gente é muito acostumado a fazer isso no Brasil, a estigmatizar, a colocar dentro de um quadrado. Então, assim, é alto rendimento. São pessoas e atletas incríveis que estão ali para competir, para ganhar e para representar o país. E quando um país vence, qual o olhar que a gente tem lá para fora? Até então, toda a notoriedade que o Brasil ganhou para o mundo foi através do quê? Do futebol. Não foi o futebol que tornou a gente É o país do um país futebol. tão reconhecido? Faz Fora. tempo, Fernando. Hã? Faz tempo. Não, faz tempo. Cultura popular e dentro Mas- dela o futebol. Isso traz o quê? Traz uma relação econômica para o país, de investimento. Fala, opa, se esses caras são assim, se eles são bons, se eles são capazes, se eles são felizes, cara, o mundo gira os olhos para você, para o seu país e quer investir no país. Sim. Então, assim, o esporte também é político, o esporte traz vários benefícios para a sociedade. Então, a gente tem que olhar. Então, uma sociedade que tem as pessoas, né, que como lida com essas pessoas com deficiência? Então, no caso do Brasil, a gente aborda muito desse jeito, que é o quê? É a única oportunidade de reinserção. Então, quem tem que agarrar aquilo ali com unhas e dentes. Nesses, 5 minutos, 10 minutos de programa, acho que a palavra que você mais falou até agora foi real. Então, eu queria te perguntar sobre isso, assim. Desde que você se tornou um ativista, porque você é um cara que tem uma visibilidade enorme, né? Sim. O que você nota de transformação da inserção das pessoas com deficiência na sociedade brasileira para além do esporte? Porque o que você acabou de falar é que há uma desproporção. Nada. Nada? Filho? Nada ou muito pouco, cara, muito pouco. A gente está falando de um avanço que não flui. As coisas não fluem. Por exemplo, a acessibilidade, não tem muito mais acessibilidade hoje? Pergunta mesmo, assim. Que não tinha nenhuma, né? Então, exato, aí que está o ponto, é que não tinha nenhuma. Então, do negativo para o zero, cara, se pegar minha cadeira e tentar sair na rua aqui, ó, eu não chego lá. Aqui mesmo. Eu não chego na padaria. Entendeu? Então, assim, dentro de alguns ambientes, isso foi criado. Mas, eu continuo a dizer, o que é acessibilidade? Não é rampa. Acessibilidade é acesso às oportunidades. Entendeu? Então, a partir do momento que eu sento numa cadeira de rodas, ou uma pessoa nasceu com deficiência, no laudo dela está escrito o quê? Que ela é o quê? Inválida. Ah, é? É. Essa é a palavra que usa. Invalidez. Como é que você define que um ser humano se tornou inválido porque ele sentou numa cadeira de rodas ou perdeu um membro, ou perdeu uma perna? Vai acompanhar um dia teu lá no Ceará. Sim, então. Você vê que é válido. Mas como é que essa pessoa se torna inválida Imagina você ler isso. e ela se torna um atleta paralímpico? Então alguma coisa errada?
Sem dúvida. Tem algo errado? A gente está falando de invalidez. Totalmente. Pô, tô assinado aqui, eu sou inválido. Sou Mas como é que eu sou atleta paralímpico? Sou inválido e trouxe 8 medalhas de ouro para o Brasil. Você entendeu? Inválido. Então, essa é a relação do que a gente traz para a sociedade. Quanto a gente está conseguindo transformar isso na sociedade? E a gente estava até falando um pouco antes aqui, né, sobre Estados Unidos. Cara, Estados Unidos no Olímpico, ele sempre foi potência olímpica. No Paralímpico, ele foi durante um tempo, depois ele deixou Isso é interessante. acontecer. Por quê? Os Estados Unidos ele é o maior fabricante de pessoas com deficiência, né, por levar os jovens para a guerra. O jovem foi lá, defendeu a sua pátria, defendeu a tua mãe e volta mutilado. O que o país oferece? Tudo. Então você vai ser reinserido na sociedade através da melhor cadeira, a melhor prótese e você volta para o mercado de trabalho. Você não precisa voltar necessariamente para a única chance que você tem. Qual que é a única? O esporte. Então, se você quiser ser atleta, seja. Isso, então, seria uma integração social. Cara, isso é uma integração necessária. Claro. Né? Por fazer o que eles fazem. Eles levam os jovens para a guerra, não que esse seja o caminho correto, né? Porque a gente também não estou a fim de ir para a guerra, ninguém quer ir para a guerra. Não, mas ele proporciona um caminho possível para o ser humano fazer uma escolha. Fazer uma escolha, porque é necessário, né? Dentro de um país que te projeta para você vai voltar mutilado, então você precisa oferecer outras coisas. Será que Então, o termo inválido deve ser por causa da guerra? Tipo, é inválido para a guerra, para uma outra guerra, para alguma... Cara, na verdade, esse termo inválido, ele pode vir por várias questões, né? Então, assim, você, no mundo um pouco mais antigo, você é um inválido. Se a gente falar de 50 anos atrás, não é muita coisa. Claro, Eu acho que não é é um nada. termo usado para você poder pleitear junto ao Estado um benefício de renda. Exato. Porque você não Ponto. poderia estar Exato. apto ao mercado de Isso. trabalho. É Mas isso. além da palavra ser ruim, como você acabou de mostrar, né, também assim, a premissa de que não está apto a trabalhar também é ruim. Tirou toda a tua capacidade, Tirou né? toda a sua capacidade. Eu enxergo exatamente isso.